Hoje é dia 13 de abril de 2026. Gente, já estamos chegando na metade de abril. Esse ano tá voando. Tá voando. O Jornal Nacional errou mais uma vez, gente, sobre a questão das providências que o Brasil está tomando a respeito da alta dos combustíveis com a guerra do Irã e todas essas questões todas. E aí eu coloco, a gente vai depois trazer o texto do Moisés Mendes sobre o assunto, mas assim, toda a crítica à TV Globo, toda a crítica da TV Globo nesse ano vai ser pouco, porque eles receberam 463 milhões de reais em publicidade oficial do governo Lula, para chegar no último ano do governo e entregar aquele PowerPoint. E entregar o que o Lula definiu muito bem na entrevista do ICL Notícias como antijornalismo. Foi entregue para o governo mais progressista da história do Brasil. Eu não tenho medo de errar isso. Ah, teve o João Goulart. Não, mas o João Goulart não ficou 3 mandatos como presidente Lula, né? O João Goulart não tirou o Brasil do mapa da fome. Então, o governo mais progressista que nós tivemos na nossa história, e você pode ser antipetista o quanto você quiser, é o governo Lula. O governo Lula, o governo mais progressista, ainda mantém esse elefante branco na sala, que é a Rede Globo de informações. A Rede Globo, que segundo algumas fontes conversaram comigo, tem a jornalista Malu Gaspar com fontes como seu Eduardo Bolsonaro e seu Davi Agape, da série de reportagens da Vaza Toga. Ou seja, nós temos bolsonaristas infiltrados dentro da maior rede de televisão do país, uma das maiores do mundo. Do mundo. Que gostava de se diferenciar, falando que fazia jornalismo profissional contra o Bolsonaro, e agora querem colaborar para a eleição de Flávio Bolsonaro. E o presidente Lula tem que combater isso. Amanhã vai ter uma entrevista histórica do presidente Lula, para o DCM, para o 247, para a revista Fórum. Mas tem que conversar mais com os canais de YouTube. Tem que conversar mais com os progressistas. Tem que mudar essa forma de comunicação. E aí que eu entro na questão que eu tenho falado para vocês. Eu discordo um pouco do professor José nisso. A falha não é só da SECOM, não é só das instituições do governo federal, é da nossa esquerda. É de uma esquerda que acreditou por algum tempo que realmente a Globo fosse progressista. Nunca foi. Nunca será um veículo criado pela ditadura militar. É um veículo criado... Eu estava conversando com o Kiko no DCM ao meio-dia, ele está lendo uma biografia muito boa, eu ainda quero ler, do Leonêncio Nossa, sobre... É uma biografia mais crítica, né? Porque a gente tinha aquela biografia Chapa Branca do Roberto Marinho, feita pelo Pedro Bial. Mas o Leonêncio Nossa parece que fez 2 volumes sobre o Roberto Marinho, que são bem interessantes, sobre a questão do interesse estadunidense no Brasil. E a Globo é um dos vetores disso. A gente viu isso escancarado no sequestro do Nicolás Maduro, em que nós tivemos verdadeiros press releases do governo Trump exibidos no Jornal Nacional e no Fantástico. Foi ridículo. Você não precisa gostar do Nicolás Maduro. Não precisa gostar do regime venezuelano. Você pode ser crítico ao Maduro. Mas o que a Globo fez foi vergonhoso. Um veículo brasileiro em língua portuguesa totalmente submisso aos interesses do imperialismo. Totalmente submisso aos interesses estadunidenses. É um completo absurdo o que se assistiu ali. Então, queridos e queridas, a gente tem que entrar nesse último ano desmascarando os veículos de comunicação e escancarando a necessidade de mídias progressistas, com vocês financiando aqui o nosso trabalho, através de membros, de superchats, de perguntas. Participem. Hoje essa semana teremos 2 convidados de peso, professor Leonardo Trevisan hoje à noite e na quinta-feira Requião Filho. Então compareçam, estejam presentes aqui nas nossas lives para a gente fazer a crítica à Rede Globo e o consórcio que a gente vem acompanhando. Tudo isso está inserido num cenário internacional que ontem teve um grande revés para a extrema-direita na Hungria.
Reinaldo Azevedo fez um comentário sobre isso lá na Band News, na verdade no vídeo que ele grava antes de ir para o estúdio, né? Vamos dar uma olhadinha no que o Reinaldo falou a respeito. Bora. Minhas caras, meus caros, uma boa notícia Bom dia, para a Nara. democracia. A gente pode se animar um pouco, embora eu esteja ainda com o pé atrás e vendo a coisa com muito cuidado. E eu estou falando lá da Hungria. Péter Magyar venceu as eleições parlamentares na Hungria por uma diferença acachapante em relação a Viktor Orbán, o atual primeiro-ministro, que neste segundo mandato, digamos assim, está no poder há 16 anos. Ele governou a primeira vez de 1988 a 2002 e depois de 2010 a 2026. O TISA, o partido do Magyar, obteve 138 cadeiras no parlamento, bastam 133 para governar 2/3, portanto, número maior do que o necessário. E o Fidesz, União Cívica Húngara, do Orbán, 55 cadeiras. E ainda um terceiro partido da extremíssima direita, como se o do Orbán não bastasse. Exatamente, Lainara. Mihazank, nossa pátria. Obrigado pelo Pix, querida. Cadeiras. Portanto, Péter Magyar, novo primeiro-ministro da Hungria, substitui o extremista de direita Viktor Orbán. E a diferença é acachapante, insisto. É importante? É importante. O Viktor Orbán é uma inspiração para a extrema-direita mundo afora, inclusive para nós aqui, amigo do Bolsonaro, do Eduardo, né? Trocas de elogios, etc. Os partidos de extrema-direita na Europa, todos eles se inspiraram no modelo Orbán. Que modelo é esse, Reinaldo? É de dar golpe? Não, não exatamente. Corroer a democracia por dentro, corroer a democracia pela via parlamentar, votando leis antidemocráticas. Há coisas absurdas. Hoje, de verdade, a Hungria não é mais uma democracia. Embora pertença à União Europeia, tem moeda própria, mas pertence à União Europeia. Amigão de Trump, amigão de Putin. Então, Putin perde um aliado importante, por exemplo, no caso da ocupação da Ucrânia. Enfim, a queda de Orbán é uma boa notícia. Por que eu estou com o pé atrás? Porque o Péter Magyar era, até 2024, um homem do regime, aliado de Viktor Orbán. Seu representante na União Europeia, na área da diplomacia, dirigiu estatais, foi casado com Judith Arga, ministra da Justiça do Orbán. Depois teve lá um problema envolvendo um pedófilo que era ligado ao regime, ela tentou punir, não conseguiu, aí ele rompe com o regime, depois rompe com o casamento também, enfim. Mas, vamos lá, ele promete rever leis antidemocráticas aprovadas no regime do Orbán, mas é, por exemplo, fanaticamente anti-imigrante. Então, ele não vem de uma extração progressista. Vamos ver. Hungria, que tem uma história terrivelmente fascinante, não é da coisa, entrarei em detalhes. Foi o aliado mais feroz que o Hitler teve. Nenhum outro país matou tantos judeus individualmente, exceção feita a Alemanha, como a Hungria. Em coisa de meses, mandou 430 mil para o extermínio. Depois é ocupado pela União Soviética, cria-se ali um regime socialista, liderado por Imre Nagy, que tenta o socialismo de face humana, como se disse, e foi invadido pela União Soviética, e tem muito mais de história que chega até esses dias. Depois eu conto isso aí. Esse é o Reinaldo Azevedo, bom arrazoado aí sobre a derrota do Orbán, que é um sinal, gente, que assim, é o que a Lainara falou, não tem o que comemorar. A Hungria parece que trocou 6 por meia dúzia, mas é uma sinalização importante que, eu não estou dizendo que o novo premier da Hungria é uma beleza, mas é um sinal que a extrema-direita está perdendo fôlego. Há uma perda de fôlego nesse processo. Há uma perda de fôlego. E nisso nós temos que aproveitar
para que, de fato, a gente consolide outros tipos de governo. A derrota do Orbán, na verdade, é a consolidação de que a Europa está reagindo, a Europa que está cercada, a Europa que tem que sentar para negociar com a Rússia. Tem que acabar com a questão da guerra da Ucrânia com a vitória da Rússia. Não tem que fazer mais acordo com os Estados Unidos. E é muito que o Hugo Albuquerque, eu gostei bastante da participação ontem dele. O que seguia muito é o dinheiro nisso aí. O que seguia muito é o dinheiro. E nós temos que mostrar que o presidente Lula é o presidente que estabiliza a América Latina. E, portanto, ele deve ser mantido no cargo, conquistando aqueles votos indecisos. Juvencio Martins mandou pra gente: bom dia, Pedro, a todos. Mas você não acha, Pedro, que isso pode ser um incentivo aqui contra o Lula, dos bolsonaristas, por exemplo? O Lula está aqui há 20 anos. Vamos tirar o PT do poder. Não, Juvencio, porque o Orbán é um líder autoritário. O Lula é o estadista que é porque ele venceu eleições democráticas. O Lula seria um autoritário se lá em 2010 ele tivesse escutado setores do próprio PT, eu não tô criticando todo o partido, mas setores do PT, que diziam que ele merecia um terceiro mandato. Ele tinha força política e tinha popularidade para não colocar a Dilma como sua sucessora, para ter mais um mandato. No entanto, o Lula, democrata como é, ele sabe que ele tem um papel político e ele sabe que não pode ser poder pelo poder. O Orbán é outro bicho. O Orbán é outro bicho. Lainara, querida, tá lá na Itália. Pedro, a Meloni aqui na Itália tá tentando mudar o sistema eleitoral italiano para não perder o governo, porque nas eleições regionais a esquerda italiana tá avançando. Pois é, a Meloni pode virar um novo Orbán na Itália. Porque é uma líder extremista de direita, mas que moderou o discurso, que tem relações internacionais muito interessantes. A Meloni não conversa só com a internacional de extrema direita. E ela está tentando virar um novo Orbán, claro. Sem dúvida. Depois de Matteo Salvini, depois de vários líderes fracos que a Itália teve, Mário Draghi, o Berlusconi era forte. Mas, enfim, a herdeira do Berlusconi, herdeira dos fascistas. E está aí bastante popular, fazendo um governo de ajustes. Então, gente, quando a gente olha o cenário geopolítico geral, eu quero conversar bastante com o professor Trevisan hoje à noite. Quando a gente olha o cenário geopolítico mundial, a balança é extremamente delicada. E isso vai influenciar, sem dúvida nenhuma, nas eleições do Brasil. Mas o Flávio Bolsonaro não representa uma renovação do sistema político. Pelo contrário, ele é filho de um ex-presidente que foi preso, que está preso por tentativa de golpe. Como é que vão colar no Lula esse selo Orbán? Não faz nem muito sentido, entendeu, gente? Eu entendo o raciocínio de vocês, faz até algum nexo, mas não fecha a conta, porque faltam algumas variáveis aí na análise de vocês. Faltam algumas variáveis que é isso, queridos e queridas. A gente não pode simplesmente virar e achar que o Lula vai ser derrotado porque ele foi presidente 3 vezes. O Draghi, por incrível que pareça, é de esquerda, sim. Sim. Mas foram líderes fracos, né? Porque foram líderes pós-crise de 2008, né? E isso atingiu o euro em cheio. Então, meus caros, minhas caras, vamos nos preparar para a próxima eleição. Vai ser um período turbulento. Vamos ficar espertos e entender que a Globo não é aliada do governo Lula, que a Globo não é parceira do presidente. A Globo não vai ajudar Luiz Inácio Lula da Silva. Pelo contrário, nós teremos muitos problemas com essa emissora, que ela pode não dizer explicitamente que vai apoiar o Flávio Bolsonaro, mas ela é o mercado, ela é um 1%, ela é esses setores que, se eles quiserem engolir um Flávio Bolsonaro, eles engolem, eles topam. Eles tocam a coisa como se não fosse com eles. Eles ajudaram a eleger o Bolsonaro e fizeram de conta, tipo Pikachu surpreso, com o que o Bolsonaro fez na pandemia. Meu Deus, que facínora. Pois é, vocês botaram facínora lá. Vocês deram gás pro facínora, vocês alimentaram o monstro. E depois não querem tancar o monstro.
Depois não querem assumir a responsabilidade pelo monstro. O monstro tá lá, tá mordendo todo mundo, e eles não estão nem aí com nada. Como sempre foram. Como sempre foi assim, uma ditadura de 21 anos gerou essa emissora, e essa emissora foi pedir desculpas muitos anos depois. Agora, na questão do PowerPoint, só foram pedir desculpas agora porque pegou mal na audiência. Porque pegou mal na audiência. Se não fosse a audiência, eles teriam deixado estar, teriam tancado isso. E é isso. A Lainara mandou um comentário interessante aqui, né? Pedro, se a gente fala do elitismo da esquerda no Brasil, aqui na Itália é pior, é deprimente como eles, mesmo com boas intenções, não conhecem o povo, mas são infinitamente melhores do que comparado com a direita. É um problema da direita no mundo todo, né? A esquerda no mundo, né? Sobretudo a esquerda europeia e a americana também. O Trump é muita falha do Partido Democrata, né? Do setor mais à esquerda. A nossa esquerda virou de classe média, né? E nós precisamos começar a conversar com o povo. Porque o populismo de direita se disseminou na população. A extrema-direita é pop. Tá? O Trump é um fascínora, o Trump tá sendo um carniceiro no Irã, mas são máximas, são frases, são colocações, é um marketing que a extrema-direita faz entre os pobres, que ela se torna pop. A extrema-direita entre os pobres, o fenômeno do pobre de direita, eu também concordo com algumas pessoas que criticam o livro do Gessé Souza, que dizem que isso é estigmatizar um pouco o pobre. A gente tem que voltar a conversar com os pobres, mas de fato existe um setor empobrecido, um setor do precariado, que eles estão contaminados por esse pensamento extremista, e a gente precisa resgatar o diálogo com essas pessoas. A gente precisa voltar a conversar com essas pessoas. O fato da esquerda confiar muito na Globo é parte desses problemas. A Globo é uma fabriquinha de pobres, entre aspas, de direita. Então, queridos, a gente precisa mudar radicalmente a comunicação no Brasil. E mudar, eu não falo nem do ponto de vista de achar que nós vamos criar uma comunicação comunista. Não, uma comunicação democrática como a gente tem aqui na Folha TV, como a gente tem nos canais progressistas. A gente tem uma articulação muito boa de canais progressistas, de influenciadores progressistas. Tem o Meteoro Brasil, que é o maior canal de hard news de esquerda. Tem a Galãs Feios, que é uma potência. Tem o ICL Notícias, tem o 247, tem a Fórum, tem a Carta Capital. Operações digitais de esquerda que hoje estão muito mais desenvolvidas em comparação com 2018. 2018 a gente era criança nessa plataforma. Hoje nós temos vários dos nossos canais com mais de 1 milhão de inscritos, com mais de meio milhão de inscritos. A gente aqui na Folha TV estamos caminhando com 2 milhões de visualizações mês, a gente está caminhando para 200 mil inscritos. E isso não é pouca coisa. Nós estamos com verdadeiros times montados aqui. Fala, Cookie Shai Shang! Cheguei, Pedro, tô de olho. Bem-vindo, querido. Obrigado a galera do DCM que tem vindo aqui na live, viu, queridos? Obrigado. Mandar um beijão para todos vocês, pro Emerson, que tá nos ajudando. Essas derrotas são pérolas em relação a Trump. Aqui no Brasil, Bolsonaro perderá por isso mesmo, porque teve Flávio prometendo mundos e fundo para ele. O PT precisa pegar isso e fazer campanha, formar a maior bancada. Isso. As falhas do Flávio nós temos que usar como inteligência. Com os canais que nós temos hoje, a gente tem que não pode ficar só no discurso da rachadinha, gente, ou do miliciano. Isso é uma coisa que faz parte do passado do Flávio. Tem que pegar coisas recentes. O envolvimento do Zetel com o financiamento do Bolsonaro e do Tarcísio, no caso Master. Vamos ser objetivos nas nossas críticas, gente. Vamos montar e desmontar o Flávio Bolsonaro. Porque ele não aguenta porrada. Ele é muito verde. E não se trata de salto alto dizer isso, mas de constatar uma fraqueza do inimigo. E ir para cima. Pelas. São pelas relações com o Trump, sim. O Trump está se enfraquecendo no mundo, gente. O que é uma excelente notícia. A extrema-direita vai ser derrotada com a queda do Trump? Não. Visto a nossa companheira Lainara, que acabou de falar aqui no chat, que a Meloni está com popularidade suficiente para pleitear um alongamento do mandato dela. É uma extrema-direita que parece que vai ficar. Tem a Marine Le Pen na França, que continua sendo uma ameaça. Agora com a queda do Macron.
Então, a gente vai ter lutas agora. Tem a esquerda do Reino Unido, que é uma piada que não é esquerda. Então, são lutas muito complexas, meus queridos. E tudo isso envolve a Globo. A luta contra a extrema-direita envolve diretamente a Rede Globo de televisão, aquele PowerPoint patético da Andréa Sadi e a campanha do seu Flávio Bolsonaro. Fala, galera da Folha TV, não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal para assistir programas como Folha Notícias Manhã, Folha Notícias Noite, o nosso Folha Entrevista e o nosso Barzinho das Meninas. Muitas coisas bacanas a gente acompanha por aqui e a gente precisa muito, muito do apoio de vocês para nosso trabalho jornalístico, investigativo, de curadoria de conteúdo, com vocês ajudando no nosso Pix, folhademocrata@gmail.com, ou mandando superchats, valeu demais, e os recursos financeiros, tornando-se membro do nosso canal, no nosso curso de jornalismo básico, para você ficar muito bem informado a respeito de tudo. Queridos e queridas, muito obrigado pela presença de todos vocês, vida longa e próspera. Cuidem-se, cuidem dos seus, e não esquece de se inscrever aqui na Folha TV. Até mais!